Se prosperar a investigação do FBI, Ataíde Gil Guerreiro, para você, já que você ligou, e para muita gente que está nos acompanhando, vai ser contada a história da implosão do Grupo dos 13. Olha o que eu estou dizendo aqui. Se prosperar para valer a investigação do FBI, que acontece agora em Nova York, lá nos Estados Unidos, vai ser contada a verdadeira história, isso deve dar uma tremedeira em quem está ouvindo aqui e tem envolvimento nisso, a verdadeira história da implosão do Grupo dos 13, que era dirigido, uma espécie de diretor-geral, pelo Ataíde Gil Guerreiro, que viu implodir o grupo que ele comandava. Então, aguardem, se prosseguir, tá? Aliás, ontem, já que estamos aqui nesse assunto, ontem nós demos o apelido daquele que recebia de muitas empresas um pacotão de propinas para distribuir para os cartolas do Brasil e do mundo. Claro, com exceções, evidentemente. Apelido dele, Galo de Ouro. Nós dissemos ontem. Outros apelidos destes personagens do esporte serão dados possivelmente hoje ou amanhã. Mas este Galo de Ouro era quem recebia, digamos, as grandes importâncias, ficava com a parte dele e distribuía para outros dirigentes. É dado pela quadrilha ou é dado por quem está investigando? Eles conversavam entre eles. A quadrilha conversava entre eles. Eles conversavam entre eles via, por exemplo, a empresa Nogueirópolis Incorporation. Ela deu 50 milhos de dólares. Então ela informava, eu dei 50 milhões de dólares para o Galo de Ouro. Entendi. E o Galo de Ouro e o Galo de Ouro distribuía para os outros personagens. Sim. Aliás, tinha até um código com relação a horário, a valor de propina. Propina acima de $1 milhão, nos textos e nas comunicações entre a picaretagem, era chamada essa propina de gato branco, quando era acima de $1 milhão. Quando era menos de $1 milhão, era gato preto. Então, acima branco, abaixo preto. Gato branco acima de $1 milhão, gato preto abaixo de $1 milhão. Então percebem os ouvintes da PAN e do Esporte em Discussão, e essas informações são exclusivas da Jovem Pan, para ficar claro, que se isso continuar, o que nós vamos saber, gente, quando prosperarem e quando divulgarem os nomes, não vai ser brincadeira. E olha que nós estamos falando aqui de uma história de 20 anos para cá. 20 anos para cá. O que se sabe de Copa do Mundo, o que já se consta nos depoimentos, o que consta nos depoimentos sobre Copa do Mundo, sobre sedes de Copa do Mundo, não é brincadeira. Se isso for levado a sério, eu vou dizer uma coisa para você. Vai ser um terremoto. Isso não está sendo feito no Brasil, certo? Está sendo feito em Nova York. Então é bem possível que seja levado a sério. Porque no Brasil eles compram todo mundo, é todo esquema único. Mas aí na corte, a chance de não dar certo é bem menor. Com a presença de agentes do FBI, procuradores norte-americanos, juízes norte-americanos e homens da Interpol. Todos eles reunidos lá. E olha, gente... Aqui eles compravam os caras por passagem para a Copa. E só para fechar isso, porque tem mais chumbo pela frente. No dia 2, continua sendo esperada a presença do senhor Ricardo Teixeira, dia 2 de outubro lá. Ele já sabe, a Polícia Federal do Brasil já sabe que o FBI e as autoridades americanas estão esperando o senhor Ricardo Teixeira, dia 2 de outubro lá. Desembarcar. Mas se ele não aparecer para a justiça americana, ele será julgado à revelia. Vai ser julgado à revelia. Ele já teve 2 oportunidades, 2 chances para ir. E quando eu falo Ricardo Teixeira, porque é uma coisa clara, mas outros estão sendo procurados e aguardados. É só aguardar. E vou dizer mais, hein? As autoridades, tanto no Brasil como dos Estados Unidos, têm informações. O Fausto deu uma definição, eu estou usando a definição do Fausto, ele deu uns 4, 5 dias. Estão dormindo com luz acesa.
Vários. Eu só falei isso porque o Ataíde ligou e eu lembrei dessa história da implosão do Grupo dos 13.